Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos juntos a Palavra do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 25 de março, e o nosso tema de hoje é Lei e Graça. Nós falamos sobre isso ontem, quando comentamos sobre as funções, né? Para que serve a lei e onde que entra a graça. E hoje é só para a gente dar uma resumida melhor e ao mesmo tempo uma explanada melhor nesse assunto. Resumindo, a lei de Deus, ela nos aponta o pecado, nos mostrando o caminho que não devemos seguir e o que devemos seguir, para refletirmos o caráter de Cristo, que é bom, santo e justo. E aí entra a graça, porque a lei de Deus me mostra o pecado, mas ela não me salva. A lei de Deus, ela me aponta o que é errado, mas ela não me livra do errado. Pelo contrário, através da lei eu tenho conhecimento do pecado, que é o que o apóstolo Paulo nos disse lá em Romanos capítulo 6 e também capítulo 7. A lei, ela me aponta o pecado. E isso faz com que eu entenda que eu sou pecador. Mas aí entra a graça, aquilo que Jesus fez por nós, o seu amor, a cruz do Calvário, a ressurreição de Cristo, a esperança da volta de Jesus. Quando Jesus nos mostra o que Ele fez por nós, nos substituindo, né, pagando o salário do pecado que é a morte por nós, e nos dando a graça dEle, através do seu amor substitutivo por nós na cruz do Calvário, nós temos a graça de Deus. Deus, Ele nos aponta o pecado, mas nos dá uma saída. Deus mostra o caminho da liberdade para que possamos ser mais felizes. O pecado, ele tenta nos destruir, nos agarrar, nos aprisionar. Jesus não. Jesus nos dá opções. Ele quer que a gente seja livre. Tem o livre-arbítrio, não é verdade? Que temos estudado durante esse trimestre. O que é esse livre-arbítrio? É sermos moralmente livres para escolher amar ou odiar. E o único que pode nos dar essa liberdade é Cristo, através da graça de Deus que nos liberta do pecado e nos guia para mais pertinho do Senhor. Vamos ler agora alguns textos da Palavra de Deus e estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, porque a lição tem uma pergunta bem especial. Qual é a promessa do Senhor em Jeremias, capítulo 31? Vamos lá? Vamos a Jeremias, Antigo Testamento, capítulo 31, e vamos ver qual é a promessa de Deus para nós hoje. Jeremias, no capítulo 31, versos 31 ao 34. Diz assim a palavra de Deus. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a promessa de Deus. Quando a gente grava no coração a lei do Senhor, a lei da liberdade, a lei que é uma transcrição do caráter de Deus, Deus pode finalmente ser Deus na nossa vida, no nosso coração. Ele se torna nosso Deus e nós nos tornamos o seu povo. Mas aqui a nossa lição pede para a gente comparar com outros textos bíblicos. Pede então para a gente ler João capítulo 3. Vamos então ao Novo Testamento, ao Evangelho de João, no capítulo 3, que fala o seguinte, João capítulo 3, aí pede para a gente ler os versos 1 ao 21, mas a gente vai dar uma resumida por uma questão de tempo. Vamos lá, João capítulo 3, versos 1 ao 3 diz assim. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes e se Deus não estiver com ele. Aqui nesse momento nós vemos Nicodemos, o velho Nico, que a gente está estudando aqui também nos nossos vídeos sobre a série The Chosen. Esse Nicodemos era um mestre da lei que foi ter com Jesus durante a noite. E essa conversa dele com Jesus foi muito importante. Porque ali Jesus fala o seguinte, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Aqui nesse texto, Jesus disse que ele veio mostrar Deus, mas os homens rejeitaram a lei de Deus. Não a lei, simplesmente a letra da lei, mas o caráter da lei. Ali as pessoas, os fariseus principalmente, obedeciam muito às regras, mas não tinham Deus no seu coração. Eles eram hipócritas, porque não viviam o Evangelho.
eles apenas falavam do Evangelho. Mas aqui nós temos mais a explanação da palavra de Deus, principalmente quando a gente vai ao capítulo 3, nos versos 16 em diante, onde diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a troca que Deus faz. Ele tira da gente o pecado e nos cobre com a justiça através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando cremos em Cristo, passamos da morte e vamos para a vida. E isso é o que Deus faz. Isso é graça. A lei nos aponta o pecado, mas Jesus nos dá a graça. Jesus nos dá a salvação. Ele é nosso substituto junto ao Pai, nos dando aquilo que Ele merece. Nós, como pecadores, merecemos a morte, mas Jesus a vida, e Ele faz essa troca. Ele paga a morte que nós devemos, porque é isso que o pecado faz. Ele nos prende, faz os devedores. Mas Cristo nos dá a sua graça e nos dá a liberdade. E continua o texto bíblico. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Se estamos em Jesus, somos livres. E quando estamos com Jesus, somos verdadeiramente felizes, porque é isso que a promessa de Deus nos dá através dos seus mandamentos. Nesse momento, peço a você que, comigo, aceitemos a lei de Deus, a lei da liberdade, e principalmente, nesse momento, aceitemos a graça que nos cobre e que nos livra das consequências de quebrar os mandamentos, porque somos pecadores. Mas Deus promete a sua salvação para a gente. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por teu amor, misericórdia e paz. Te agradecemos por estar conosco, por através dos teus mandamentos. Nós conhecemos o pecado, mas através de Cristo nós conhecemos a salvação. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Confia nele e tudo mais ele fará. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.